Mas por que esse tema? O tema foi escolhido com o intuito de alertar sobre uma das principais dificuldades da vida cotidiana, a má alimentação. Durante os últimos anos, as pessoas têm tido cada vez mais dificuldade em se alimentar de maneira saudável em decorrência da rotina, já que o tempo virou seu próprio inimigo. Tornou-se comum o consumo de alimentos industrializados, pois somos convencidos que estes produtos são os melhores, já que são de rápido e fácil preparo. Mas nos esquecemos que eles possuem diversas substâncias que podem provocar diversas doenças, como a obesidade. Em uma pesquisa realizada por nossa equipe, com quase 200 pessoas de diferentes idades, foi constatado dados sobre hábitos alimentares. Constatamos que de 32 pessoas que não costumam comer nenhuma fruta por dia, 15 delas costumam comer doces diariamente. Também constatamos que 16% dos voluntários costumam tomar refrigerante durante as refeições. Quando falamos de almoço, mais de 28% das pessoas preferem um hambúrguer de fast food ou uma pizza ao invés de um prato mais saudável. E quando o assunto é fazer refeições fora de casa, quase 18% dos voluntários preferem ir ao fast food mais próximo ao invés de preparar uma marmita ou ir a um restaurante que prepare comidas na hora. Essa pesquisa nos mostrou que cada vez mais pessoas estão optando por comidas e bebidas que muitas vezes não são as mais saudáveis, mas que são de fácil preparo e algumas vezes já vêm até preparadas, como é o caso do refrigerante. Ou seja, trocar o saudável pelo fácil e prático já virou uma realidade. Com isso, nossa equipe está trazendo dicas de substituições saudáveis para você, que almeja uma alimentação mais saudável para poder ter uma qualidade de vida melhor. Vamos te mostrar que acrescentar nutrientes aos pratos pode ser mais fácil do que parece. É necessário apenas vontade para mudar e um pouco de criatividade para pensar em alternativas saborosas, sem deixar de lado uma alimentação mais rica em vitaminas. Vamos começar? Agora nós iremos apresentar trocas alimentares para quem deseja uma qualidade de vida melhor na alimentação. Trocas essas que, além de serem fácil acesso, são saudáveis. A primeira delas é: troque o pão francês pela tapioca. O que acontece? O pão, ele contém glúten, a tapioca não contém glúten, o que é uma ótima alternativa para pessoas que têm intolerância a isso. E o que acontece também? O pão, ele apresenta cerca de 140 calorias, enquanto a tapioca apresenta somente metade dessas calorias, ou seja, 70 calorias. E a tapioca, ela oferece uma melhor saciedade em relação ao pão, ela te deixa mais satisfeito. A segunda é: no seu lanche da tarde, por exemplo, em vez de você comer um pastel frito, por que não substituir isso por uma salada de frutas? O que acontece? Os alimentos fritos, além deles perderem grande parte dos seus nutrientes no momento em que eles estão sendo fritados, eles trazem um grande acúmulo de gordura. E a salada de frutas não. Além de elas serem ricas em fibras, elas são nutritivas e saborosas. É sempre bom também ter um acompanhamento nessa salada, como o próprio suco da fruta, aveia, mel ou etc. Que são acompanhamentos esses que são de baixas calorias e saudáveis. O refrigerante, ele é atrativo,
ele é gostoso e muito conhecido, mas eu não sei se já te falaram que ele pode causar ataques cardíacos, osteoporoses e muitas outras doenças. Além do mais, ele também pode te causar diabetes e também obesidade, mas isso daí não é importante pra gente, até porque isso daí não vai fazer a gente te vender esse refrigerante. Você pensava mesmo que ele ia ajudar a te nutrir e que ele pode ser chamado de alimento? Você está muito enganado, porque para ser chamado de alimento e para nutrir o corpo, precisa ter vitaminas e minerais em excesso, coisa que o refrigerante não tem. Se ele tem, são em pequenas quantidades que não vão te ajudar em nada, mas ele tem outras coisas. Sabe o que é? Corante caramelo, adoçantes artificiais, xarope de milho, corantes alimentares e muitas outras coisas, mas isso daí acho que a gente não precisa nem te falar, porque isso daí não vai ajudar a gente, só vai prejudicar a gente. Ah, e outra coisa, você sabia que uma garrafinha dessa bem aqui pode conter até 10 colheres de chá de açúcar? É isso aí, 40 gramas de açúcar. A Organização Mundial de Saúde diz que nós devemos consumir apenas 50 gramas de açúcar por dia. Ou seja, um refrigerante desse aqui contém 40 gramas de açúcar, o que é muita coisa. Mas eu acho que isso daí não vai te interessar, isso daí não interessa pra gente. A gente só quer te vender. A gente quer te vender um produto que a gente sabe que não é saudável, mas a gente vai te agradar a comprar. Até porque a gente fica rico com a sua má alimentação. A terceira dica é: troque cereais açucarados por aveia. Esses cereais açucarados, por eles serem provenientes do milho, eles são considerados saudáveis por alguns consumidores. Porém, estes mesmos cereais contêm uma grande taxa de açúcar, e esse açúcar em excesso pode causar doenças como a obesidade e a diabetes. Já a aveia ela é um cereal nutritivo, que contém cálcio, ferro, proteínas, vitamina do complexo B, vitamina E e fibras solúveis. Fibras essas que ajudam num bom desenvolvimento intestinal. Dica número 4. Troque temperos industrializados por temperos naturais que sejam saudáveis. Muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, nós optamos por temperos prontos para economizar tempo no preparo dos alimentos. E a grande variedade desses temperos nos permite acreditar que eles darão um sabor diferente à comida e mais diversificado. Porém, eles não são tão vantajosos assim. Se nós pararmos para ler os próprios rótulos desses temperos, veremos que eles apresentam uma grande quantidade de sódio. Pode causar hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e renais. Então recomendamos que você, consumidor, arranje tempo no seu dia para preparar os seus próprios temperos. Corte uma cebola, um pimentão, um tomate, ao invés de enfrentar futuras consequências do consumo em excesso dos temperos industrializados.
Quinta dica: troque as frituras pelos alimentos assados ou grelhados. O tipo de alimento que você consome é importante, mas a maneira como você o prepara também é. Evite ingerir frituras, pois elas elevam as gorduras do seu corpo e o colesterol também. Prefira sempre alimentos assados, cozidos ou grelhados. Caso seja necessário fritar, utilize o óleo de girassol e jamais reutilize novamente o mesmo óleo, pois sempre que um óleo é reaquecido, ele vai apresentar menos gorduras boas para o seu corpo e pior ele vai ficar. E o excesso no consumo de frituras pode causar doenças cardiovasculares, entupimento das artérias e dos vasos sanguíneos. Bonitinho na embalagem, né? Nem parece que quando consumido em excesso pode causar o aumento da pressão arterial, pode causar dificuldades cardíacas, comprometimento renal, o aumento do peso e várias outras doenças. Mas isso aí não fica em segredo entre nós, tá bom? Porque isso daí acho que vocês não precisam saber, até porque isso vai prejudicar a gente. Então é melhor que vocês não saibam. Além disso, vocês não precisam saber que ele contém aditivos, corantes artificiais, toxinas e outras substâncias também que não é importante para vocês, porque isso pode prejudicar a nossa venda. E a gente não quer que isso aconteça, pois nós queremos ficar rico à sua custa, à custa da sua alimentação que não é saudável. Outra coisa que a gente precisa te falar é que a Organização Mundial da Saúde diz que devemos consumir apenas 4 gramas de sal por dia, mas esse bonitinho bem aqui tem quase o dobro disso, ou seja, você consome quase 2 dias de sal. Então, nos nossos comerciais, nós colocaremos ilustrações, coisinhas bonitas para te agradar, não esse pacote que é meio sem graça. Nos nossos comerciais, nós iremos falar da praticidade, ao invés de nós falarmos sobre os valores nutricionais. Até porque, se nós formos falar de valores nutricionais, o que a gente vai falar mesmo? E não é isso que desejamos, pois isso vai nos levar à falência.